como estão? Espero que bem. A gente vai dar continuidade lá na nossa apostila, no capítulo 3, tá? Página 9, capítulo 3. Nuestro tema é tilde diacrítica. Bom, para começar, é importante a gente ter em mente que em espanhol não existe outro acento gráfico que não seja o nosso agudo, tá? Não existe a crase, que bom, não existe o circunflexo, né? A gente só tem o acento agudo que chama-se la tilde. Os monossílabos, a princípio, né, as palavras de uma só sílaba, elas não são acentuadas. E esse acento chamado diacrítico, né, tilde diacrítica, ela tá ali para marcar classe gramatical. Sim, aquelas velhas classes que estamos vendo, né, diante do nosso curso aí, temos visto o verbo, o pronome, a conjunção, o artigo, o adjetivo, o advérbio, enfim. São essas as classes gramaticais que coincidem com o espanhol, né? Lembrando que o espanhol, ele vem da mesma mãe, né? Vem do latim, por isso essas ditas coincidências, né? Então, a gente tem pares de monossílabos em espanhol, e até mais do que pares, né, que apresentam a grafia idêntica, sendo o acento, então, a forma de diferenciar a que classe gramatical esse monossílabo pertence, tá? Vamos lá os exemplos que eu acho que vocês vão entender melhor. Então, eu tenho logo no primeiro momento, o mas, né? Eu tenho mais aí duas vezes, eu tenho duas formas, a acentuada, a sem acento. A acentuada corresponde ao mais com i em português, aquele que expressa quantidade, a ideia de quantidade, né? Então, em espanhol, ele também vai expressar essa ideia de quantidade, é chamado de advérbio de cantidad, né? Então, corresponde ao nosso mais com i. Eu costumo relacionar que esse i saiu do meio e acentuou, tá? Para não confundir, porque é uma questão mesmo de decorar todas essas formas, e aí a gente vai buscando a maneira mais simples, né, de memorizar isso, que esse conteúdo é bem importante, tá? Ele vai ser cobrado aí ao longo do estudo aí da língua espanhola. Então, vamos voltar lá. Então, eu tenho mais com acento, que corresponde ao mais com i, né? O exemplo que eu te dei é quiero mais comida. Então, eu quero mais quantidade de comida. Então, vai aí o mais com acento, tá? E quando ele corresponder ao porém, né? A nossa conjunção adversativa, que também é conjunção adversativa, né, com o mesmo significado de pero, né, pero é o mais, né, porém, equivale, tá bom? Em espanhol, esse mais não leva acento, tá? Então, mais com acento é advérbio de quantidade, mais sem acento, conjunção adversativa. Olha o exemplo, le pagan, mas não é suficiente, tá? Ele recebe o pagamento, lhe pagam, mas, porém, não é o suficiente, tá? Então, olha a ideia aí oposta, né? Olha a adversidade aí. Então, por isso, essa conjunção aí adversativa, mas, sem acento, tá? Então, o segundo par é o tu, né? Eu tenho tu com acento e tu sem acento. Tu com acento é o pronome pessoal. Eu, tu, ele, tá? Esse é o pronome personal. Tu com acento. Mira el ejemplo. Eu tenho: es preciso que vengas tu, né? É necessário, é preciso que venhas tu, né? Que em português a gente usa o você, né? Em substituição ao tu. Mas em espanhol a gente não tem
essa opção. Enfim, tu com acento, pronombre personal. Tu sem acento, pronombre possessivo. Equivale ao nosso teu, tua, tá? Então, com acento, pronombre personal, sem acento, pronombre possessivo. Tá vendo como as classes gramaticais se distinguem? Elas são diferenciadas pelo acento diacrítico, tá? Pela marcação de um dos pares. Muito bem. Olha o exemplo para teu, tua, né? O tu sem acento. Dale tu carteira, quer dizer, dê tua carteira. Tua, tá? Pronome possessivo, aqueles que indicam posse. Muito bem. Eu tenho outro par aqui, que é o el, tá? O el com acento e sem acento. El, assim mesmo, fechadinho, tá? Porque não existe essa vogal aberta nem o, mesmo quando acentuadas. Fica ligado, tá? Então, eu pronuncio ele e quando leva acento, equivale ao pronome pessoal ele, né? Terceira do singular, ele, ela. Ele, edia, você, né? Você é o pronome de tratamento senhor, senhora, que fica ali junto, né? Para receber ali a mesma conjugação que ele e ela. Tá, muito bem. Com acento, ele. Então, vamos lá. Exemplo. Estuviste com ele? Olha aí a interrogação ao contrário, al revés. Revés no início da frase. Isso acontece com a interrogação e com a exclamação. Não pode deixar de marcar, porque é regra de pontuação, tá? Interrogação e exclamação vem ao contrário no início e normal, na posição normal ao final da frase, tá bom? Então, estuviste com ele, tu estivestes com ele com acento. Sem acento é o artículo definido, determinado, ele, o, tá? Então, olha aí a classe gramatical. Um é pronome pessoal, outro é artículo, tá? Então, vamos lá. Ele sem acento, artículo. Exemplo. El vino está bueno. O vinho está bom, tá? El vino. Muito bem. Agora, o mi, né? O monossílabo mi, ele vai apresentar para a gente 3 casos, tá? Um com acento e 2 casos onde ele não é acentuado. Então, vamos lá devagarinho. Mi com acento é o pronome personal oblíquo, é o nosso mim, tá? Então, quando tiver esse sentido de mim, ele vai ser acentuado, o mi, em espanhol, tá? Então, vamos lá, ele correspondendo ao mim acentuado. Todo isso é para mim. Tudo isso é para mim, tá? Leva acento. Então, vamos ver os 2 casos que ele não é acentuado. Ou quando ele é nota musical, nombre comum, substantivo, né? Ele é a nota musical mi, dó, ré, mi, tá? Ele não é acentuado, né? Concerto para oboe em mi bemol maior, tá? É o mi, nota musical, não leva acento. Ou quando ele for um adjetivo possessivo, ele for um possessivo, meu, minha, tá? Quando ele for possessivo, meu, minha, também não é acentuado. Trae-me calendário, traga meu calendário, tá? Então, pronome pessoal e nota musical sem acento. Ele só vai ser acentuado quando ele for o pronome oblíquo mim. Tranquilo? Olha quanto que a gente tem que memorizar, tá? Mas com exercícios vai. Então, vamos lá. O se tem várias ocorrências, tá? Olha lá o se. Ele aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? 5 ocorrências, 5 classes gramaticais distintas. 5 classes gramaticais diferentes. Vamos lá? Devagarzinho? Quando